never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, mas com o livro de gramática. Nós iniciamos, falamos ontem, sobre a questão do sujeito, sobre gramaticalidade e agramaticalidade. Então, mesmo instantaneamente, nós já utilizamos a gramática, porque a língua portuguesa é a nossa língua materna, a língua que a gente cresceu, cresceu falando. Então, mesmo que você não acha que não usa, mas você usa sim as regras da gramática, certo? Falamos sobre sujeito, debatemos na questão, a discussão aqui dos garotos, a campainha está tocando. Quem seria o sujeito? O sujeito é a campainha, é quem toca, e a gente faz a substituição, a campainha, ela é o nosso sujeito. E, mais uma vez, falamos também sobre a questão centralizar o verbo, lado A e o lado B. E não é qualquer palavra que você pode colocar no lado A, e não é qualquer palavra que você pode colocar no lado B. Certo? Então, por isso que nós utilizamos as regras da gramática da língua portuguesa, certo? Por isso que, às vezes, nós já até falamos, quando você traduz alguma coisa do inglês e traz para o português, às vezes fica bem estranho, e a gente coloca do nosso modo, utilizando as nossas regras gramaticais. E hoje nós vamos dar continuidade na gramática na página 94. Nós terminamos ontem falando que sujeito é o termo que está em relação de concordância com o verbo. Então, sempre vai ter essa concordância. Se o meu sujeito ele está no singular, o meu verbo vai estar no singular. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo estará no plural. Então, eu vou ter que ter essa concordância, sempre. E mais à frente nós vamos ver também a questão, que já começamos a ver os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, onde apenas um núcleo. Nós temos o sujeito composto, quando nós temos dois ou mais núcleos. E nós temos o sujeito desinencial. E hoje nós continuaremos na página 94, onde diz o seguinte: no próximo capítulo vamos estudar com mais detalhes a relação de concordância entre sujeito e verbo. Então, esse nosso assunto aqui não vai terminar aqui agora, Para que haja o aprendizado, a gente vai ajudar tanto nesse capítulo quanto no posterior, sobre a questão da concordância, que isso é um fator essencial dentro, da construção da oração. Aí nós temos um pontinho que alguns termos podem ocupar a função de sujeito. Então, dentro da língua portuguesa, como vocês já viram, vão ver, nós temos palavras que pertencem a uma classe gramatical, mas que, de acordo com a utilização, elas vão pertencer a outra classe. Viram lá nos verbos, quando a gente utiliza o infinitivo, o particípio, o gerúndio, que aquelas palavras que eram verbos, elas passam a ser nomes, substantivos, adjetivos, advérbio, certo? Vamos aqui no nosso primeiro quadro, na página 94. Me acompanhem. Tem assim: égua e jumento são espécies diferentes. Por que o meu verbo está no plural? São, porque eu estou falando de dois animais diferentes, da égua e jumento. Então, são espécies diferentes. Então, eu tenho que fazer essa concordância também, entre sujeito e o verbo. E no caso aqui, o substantivo, égua e jumento, vai ser o nosso sujeito. A próxima também pode ser uma expressão substantiva. O cruzamento de uma égua com um jumento gera uma mula.
Então aqui vai ser uma expressão substantiva. O cruzamento de um ego com um jumento gera, do verbo gerar, nosso verbo centralizado, uma mula. Nós temos o lado A e o lado B. Primeiro exemplo, né, ego e jumento, são substantivos, palavras substantivas que passam a ser sujeito dentro da oração. E o cruzamento de uma ego com um jumento é uma expressão substantiva. Próximo, na página 95. Quando nós temos algumas frases, né, que vão ser substituídas por pronomes substantivos. Sabem quais são os pronomes, né? Os pronomes, os pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos. Vamos lá, o primeiro exemplo. Égua e jumento são espécies diferentes. Eu posso fazer a troca. Égua e jumento por eles. Eles são espécies diferentes. Então, eles passa a ser o meu sujeito. Sujeito, né, no caso aqui, que pertence a uma classe de pronomes. Então, pronomes substantivos. Isso gera uma mula. O que isso gera uma mula? O cruzamento de uma égua com um jumento. Trocamos, né? Isso vai ser o nosso sujeito. Numerais. 3 chegaram cedo. Então, a nossa sala do 7º ano, nós temos 32 alunos. Apenas 3 chegaram cedo. Então, 3 vai ser o meu numeral sujeito. 10 é muito. 10, no caso, vai ser o nosso sujeito, é o verbo. Então, sempre que vocês observarem essas frases, observem que sempre vai estar centralizado o nosso verbo. O lado A vai ser o nosso sujeito, o lado B vai ser o nosso predicado. Oração, quando a oração passa a ser o sujeito da frase. Quem vive no campo tem mais qualidade de vida. Quem vive no campo vai ser o nosso sujeito, nossa oração, né? Que será o nosso sujeito. Tem, do verbo ter, mais qualidade de vida. Os alunos que alcançaram a média estão aprovados. Estão, nosso verbo centralizado. Lado A é a nossa oração, que vai ser o sujeito. Os alunos que alcançaram a média, então não é qualquer aluno, só os que alcançaram a média. Estão aprovados. Quando o verbo passa a ser o sujeito, fumar faz mal à saúde. Qual é a terminação? R. Então ele é o quê? Infinitivo. Esse nosso fumar aqui, além de verbo, ele passa a ser também um substantivo. Lembram lá das terminações dos verbos, onde eles passam a ser nomes? Caminhar é um ótimo exercício. Aí nós temos aqui, ainda na página 95, o sujeito em geral apresenta um núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra seu significado básico. Em regra, o núcleo do sujeito tem valor substantivo. Assim, nos 3 últimos exemplos acima, dizemos que o sujeito não é exatamente um numeral, uma oração ou um verbo. Dizemos que o sujeito é um numeral, uma oração ou um verbo que funciona como substantivo. Por isso, pode ser substituído por pronomes. Lembram lá, sempre na língua portuguesa, eu não posso dizer que essa palavra é um verbo, essa palavra é um adjetivo, essa palavra é um advérbio. Por quê? Sempre analisem a oração, porque muitas das vezes uma palavra ela pode assumir uma outra classe gramatical. Lembrem-se disso, certo? E ele fala aqui, né, que essas orações aqui, tanto no numeral, oração e verbo, nós podemos fazer a substituição por pronomes, que é o que acontece lá com a campainha. A campainha está tocando. Quem está tocando? Quem é o sujeito? É quem aperta? É a campainha? É ela? É ela, porque nós podemos fazer essa substituição pelo pronome. Eles chegaram cedo. Aqueles têm mais qualidade de vida. Isso faz mal à saúde. Aí nós temos aqui as orações. 3 chegaram cedo. Eles chegaram cedo. Quem vive no campo tem mais qualidade de vida. Aqueles têm mais qualidade de vida. Fumar faz mal à saúde. Isso faz mal à saúde.
Percebam que nós podemos fazer essa substituição. Ele fala: assim, nos 3 últimos exemplos acima, dizemos que o sujeito não é exatamente um numeral. Por quê? Porque não tem valor de um numeral, ele tem valor de um sujeito. E esse sujeito ele pode ser substituído por pronome, né, dentro da oração. Mais à frente. Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, temos um sujeito simples, como eles são espécies diferentes. Já quando possui mais de um núcleo, temos um sujeito composto, como égua e jumento, são espécies diferentes. Apesar de comum nas gramáticas, essa distinção não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou plural. Por isso que é muito importante vocês fazerem essa concordância, pois essa informação determina a flexão do verbo no singular ou no plural para acompanhá-lo. Está difícil? Não se preocupe, isso é fácil. É como matemática, veja. Então, tudo isso vai ser capaz de vocês conhecerem, de vocês aprenderem apenas observando, fazendo as atividades, tirando as dúvidas, que vocês serão capazes, né, de poder conhecer, conceituar, diferenciar os tipos de sujeito. Nós temos lá um singular mais um singular é igual 2, plural. No caso, cavalo e zebra, singular mais singular é igual plural. São animais do mesmo gênero. Então, se eu falei de 2 animais ou mais, então o meu verbo vai ter que concordar com aqueles 2 ou mais. Por isso que um singular mais um singular é igual plural. Olha como é simples. Aí, no caso aqui, nós vamos adentrar, né, na questão dos tipos de sujeito e no predicado. E isso será, né, na próxima aula. Então, por hoje, a nossa aula é esta. E para vocês praticarem, eu vou passar na gramática de vocês a atividade na página 101 e 102. Apenas a 101 e a 102, certo? E logo depois, quando a gente terminar, falar sobre o restante do conteúdo, eu passarei o restante da atividade, certo? Então, por hoje é só. Uma ótima tarde de quinta-feira a todos. Tchau, tchau e bons estudos. Beijos!